Se você quer se tornar um líder atrevido, eu te convido a ter atrevimento e ficar conosco até o final desse vídeo, no qual a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 segredos da gerência minuto, do Kenneth Blanchard. Esse livrinho aqui, ó, muito interessante, escrito há muitos anos, que foi atualizado como o novo gerente minuto. Então a gente vai basear mais nesse. E eu faço esse convite porque, como você vem nos acompanhando, quando a gente pensou na liderança atrevida, além da minha experiência, a gente traz aqui para formar esse conceito, essa metodologia da liderança atrevida, também os ensinamentos de outros autores importantes, como, por exemplo, o Kenneth Blanchard, Stephen Arkovic, esse livro aqui que é maravilhoso, de cabeceira, que eu recomendo, entre outros, como Napoleão Hill e vários outros assuntos, vários outros autores que falam sobre liderança atrevida. Bom, Ronaldo, e a gente viu em outras oportunidades que, para falar em liderança atrevida, é ter o atrevimento de se pautar em princípios de liderança, construir a sua base em fundamentos sólidos, nas leis naturais que regem o sucesso, e não apenas em técnicas da ética da personalidade, de superficiais, manipulativas, para você influenciar pessoas da pior maneira. Não, aqui a intenção da liderança atrevida é você fazer com que as pessoas se sintam bem, porque pessoas que se sentem bem produzem mais. Essa é a função do líder, proporcionar aos seus liderados aquilo que eles não conseguem proporcionar a si mesmo e por si mesmos. Ok? E uma grande referência bibliográfica é justamente o Gerente Minuto e toda a sua biblioteca. Tá? Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, quero te apresentar essa biblioteca. Então, a gente vai falar hoje aqui dos 3 segredos da gerência minuto, que está nesses 2 livros. Você pode escolher ler a primeira versão, o Gerente Minuto, ou depois o novo Gerente Minuto. Por que houve essa atualização? Devido às mudanças porque a gente vem passando no mundo, na época que ele foi escrito aqui, o novo Gerente Minuto, a mudança de estrutura nas empresas, nas corporações, que deixou de ter aquela estrutura rígida e hierárquica, passou a compartilhar uma relação mais horizontal entre as pessoas, e também pela necessidade de resultados mais rápidos. Houve uma mudança aqui, que eu vou explicar já já. Ok? Mas também indico, se você tiver interesse de ler, ou não tiver tempo, é só acompanhar, que a gente vai falar muito sobre isso, a autoliderança, o Gerente Minuto. O Gerente Minuto em Ação, como aplicar os 3 segredos, liderança e o Gerente Minuto. Gerente Minuto desenvolve equipes de autoliderança e outros livros do Kenneth Blanchard que eu não trouxe. E os 7 hábitos, que a gente vai criar uma mentoria específica para falar sobre isso. Bom, sem mais delongas, como a gente costuma dizer no juridiquês, o que é a gerência minuto e quais são os 3 segredos e como que a gente usa isso na nossa liderança? Porque, na verdade, esses 3 segredos são segredos da liderança, eles não se atêm exclusivamente à gerência. São fundamentais para uma gerência que proporciona aos seus liderados o melhor cenário, o melhor ambiente para que eles exerçam todo o seu atrevimento, mas também para tornar essas pessoas líderes e para você ter uma liderança eficaz. O que é essa liderança eficaz? Dentro do conceito de liderança atrevida, é você ter o equilíbrio, produção e capacidade de produzir. É não matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, é você ter o máximo de resultado com equilíbrio emocional, físico, intelectual, não se esgotar e não esgotar a sua equipe a ponto de você perder aí os melhores colaboradores, ok? Bom, então vamos começar. Do que se trata esses 3 segredos e como a gente pode começar? E a gente vai dividir aí pelo menos 3 vídeos para não ficar muito extenso esse conteúdo e para que você possa, sempre que quiser, revisar cada um dos segredos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar do primeiro segredo. Mas antes, você tem que ter em mente que qual é a filosofia que está por trás desses 3 segredos? É que pessoas que se sentem bem consigo mesmas são mais produtivas. E o Kenneth Blanchard, juntamente com aqui o Spencer Johnson, um autor também muito famoso, autor de Picos e Vales, Quem Mexeu no Meu Queijo, entre outros, ele começa
contando uma história. Não vou contar a história, a intenção não é contar o livro, mas trazer aqui o que há de melhor dele para você usar de forma objetiva. Para algumas pessoas, quando elas se definem como líderes, você pergunta que tipo de gerente você é. Fala, eu sou autocrático. Eu só penso, o que importa para mim é resultado. É aquele líder que ele busca flagrar a pessoa fazendo a coisa errada. É aquele louco para dar apenas o feedback negativo. Dificilmente ele elogia. Quando as coisas dão bem, o mérito é dele. Quando as coisas dão errado, a culpa é da equipe ou de um liderado em específico. Até pode gerar certos resultados a curto prazo, mas a longo prazo esse tipo de gerente, nos dias de hoje, esse tipo de líder nos dias de hoje, não se sustenta. Por quê? Porque ele não consegue manter os melhores na sua equipe. No curto prazo, ele até consegue algum resultado, mas pelo medo ou pela necessidade das pessoas. Mas, no médio e longo prazo, o desestímulo, a desmotivação, a necessidade de buscar outros voos, principalmente pelos melhores da equipe, ela se manifesta. E aí, esse gerente acaba não produzindo aquilo que se espera dele. Mas também há um outro tipo de gerente que também não traz resultados a longo e médio prazo, que é aquele que você pergunta, mas que tipo de gerente é você? E ele responde, eu sou democrático. Comigo as pessoas são mais importantes. E qual que é o problema disso? Normalmente essas pessoas, esse líder que se denomina democrático, o que não é ruim, você precisa daquela pessoa que supervisiona, que é o autocrático, que acompanha, que diz o que fazer e tudo mais. Também precisa do democrático que compartilha liderança, que participa, que gosta de um bom relacionamento. Só que, neste caso, nos extremos, aquele que é democrático, que foca apenas em pessoas, também gera a perda da equipe. Por quê? Se você não dá feedback, você não quer flagrar a pessoa, entre aspas, se você não acompanha, acaba desestimulando também aquelas outras pessoas e você passa para um líder frouxo, um líder que não tem coragem de dar feedback, aquele que só quer a festinha, só quer ser popular. E esquece que a finalidade do seu papel não é apenas proporcionar bem-estar pelas pessoas no sentido de ignorar os erros, provocar apenas dizer sim. E por quê? E se esquecer dos seus resultados. Um líder ele é cobrado pelos seus resultados. A médio prazo também ele perde, ele não produz aquilo que se espera dele. Então, qual que seria o ideal dentro desse contexto que a gente está falando, a gente traz para a liderança atrevida? É o líder atrevido, o gestor ideal, aquele que sabe que, sim, os resultados são importantes, porque são isso que sustentam. E em qualquer organização, ainda que uma organização pública, você precisa entregar aquilo que se espera. Ou seja, então o resultado é importante. Mas que eles são produzidos pelas pessoas. Então, você também precisa focar nas pessoas, mas pensando nos resultados. E aí, quando a gente faz essa junção de que pessoas que se sentem bem consigo mesmas, e esse é o papel do líder, produzem mais resultados. Ou seja, esse é o objetivo que todos nós, como líderes, esperamos atingir. Gerar boas equipes, para que boas equipes, boas pessoas, se sintam bem e produzam mais, dentro de um espírito harmônico de cooperação. E como que eu faço, Ronaldo, para isso acontecer? Daí é que se vai a necessidade do líder estabelecer. Usar os 3 segredos da gerência minuto. Que começa por, se você quer um resultado e quer que as pessoas desempenhem bem para atingir esse resultado, não há como você atingir isso se desde o início você não deixar muito bem claro quais são os objetivos, de uma forma clara, combinado com aquelas pessoas e qual é o desempenho esperado de cada um ou da equipe. Isso pode parecer muito óbvio quando eu te digo assim, aqui olhando para você, mas na prática as pessoas não sabem como fazer isso ou não têm a cultura de fazer isso. Ou fazem apenas pensando no objetivo, no resultado em si, mas não definem um padrão de desempenho
aquilo que se espera das pessoas. E é muito comum, depois de algum tempo, que a pessoa está trabalhando lá, ou numa avaliação de desempenho que as empresas fazem, e dá aquela divergência. E o líder fala assim, mas eu não sabia que você esperava isso de mim. Não, mas eu esperava isso sim, isso é óbvio. Mas não foi dito, não foi esclarecido, não foi deixado de uma forma bem clara. Isso é muito importante. Assim como o desempenho esperado. Ok? E como que se faz isso, Ronaldo? Como que a gente pode fazer isso, então, para que isso surja efeito? É justamente o primeiro segredo da gerência minuto, que é você estabelecer objetivos minutos. É lógico que a gente não vai se ater ao tempo aqui especificamente, mas por quê? Dentro do contexto do livro e dentro do contexto que a gente traz aqui para a liderança atrevida, isso é importante. É você definir de forma clara e precisa, no início de um projeto ou de um trabalho, ou quando você colocar a par a pessoa, um novo colaborador, quais são de 3 a 5 objetivos que você quer para aquele ano ou para um determinado período. Não importa, aqui a gente vai trabalhar de acordo com a sua realidade. Por que, Ronaldo, poucos objetivos assim? Porque ele tem que caber numa folha, tem que ser específico, claro, bem definido. E cada objetivo, desses 3 a 5 objetivos, tem que estar definido de uma forma positiva, clara, no máximo em 2 parágrafos, que caiba todos dentro de uma única folha, para que você possa acompanhar diariamente, reler seus objetivos em 1 minuto. Percebeu? Por isso que ele tem que estar descrito dessa maneira. Isso não significa que você não pode aprimorar e tudo mais, e colocar de uma forma sofisticada, mas para o seu dia a dia, para que você possa acompanhar tanto os seus objetivos, a sua responsabilidade naquele objetivo, que também tem que estar definida, como a dos seus colaboradores, dos seus liderados, para que você possa, então, gerar esse acompanhamento e aí ter as consequências. Bom, o que eu estou fazendo, ou o que o meu liderado está fazendo, está se aproximando do resultado e, por consequência, do desempenho esperado, ou melhor, está se aproximando do desempenho esperado, combinado e, por consequência, do resultado definido, ou está se afastando? E, a partir daí, você vai definir as consequências que têm a ver com os outros 2 segredos. Então, para ficar bem claro isso, para que não tenha dúvida, como que é, Ronaldo, um segredo, né? Que eu fiz algumas anotações para te chamar a atenção, que eu acho interessante você ter em mente. Tem que caber numa folha. Que está aqui o resumo. O que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer é o que está causando o problema. Ou seja, se você não está atingindo o objetivo, quando você tem isso muito bem estabelecido, quando surge um problema que pode impactar os objetivos, você tem como se perguntar, mas o que cada um está fazendo ou não fazendo que está gerando o problema? E aí fica muito mais fácil você encontrar soluções e dar a responsabilidade para que cada um já saiba o que fazer, para que você possa aí exercer o seu papel, certo? Então, objetivos minutos funcionam bem quando, Ronaldo? Quando você planeja os objetivos em conjunto com quem? Com os seus liderados e os descreve de maneira clara e breve. Mostra às pessoas o que consideram um bom desempenho. Ou seja, você combina, deixa claro o que você espera dessas pessoas. Faz com que cada colaborador escreva cada um dos seus objetivos, incluindo o prazo em que deverão ser concluídos em uma única página, para que facilite a releitura. Pede que cada um reveja os seus objetivos mais importantes diariamente, o que pode ser feito em poucos minutos. E incentiva as pessoas a reservar 1 minuto para examinar o que estão fazendo. Como o objetivo deve de ver o seu comportamento, se o seu comportamento está de acordo com os seus objetivos. Se a resposta for positiva, incentive-os a repensar o que estão fazendo para conseguir atingir seus objetivos o quanto antes. Ok? Se a resposta for positiva, por que a gente para aqui? Porque primeiro a gente vai partir, se aquilo que a pessoa está fazendo se aproxima, está de acordo com o planejado,
você o incentiva. E aí já é tema para o segundo vídeo, no qual a gente vai falar do segundo segredo. Para esse primeiro conteúdo sobre a gerência minuto, o que a gente viu e o que você tem que ressaltar aqui? Você tem que ter em mente que os resultados são produzidos por pessoas. Então, nem tanto apenas nos resultados, quanto nem tanto apenas em pessoas, mas que fazer com que as pessoas se sintam bem, porque pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem melhores resultados. E esse é o nosso papel como líder. Para que isso aconteça, o primeiro segredo é você deixar claro que você está ali para ajudá-las a entregarem, a explorarem o máximo que cada um dos seus liderados tem para produzir, podem produzir. E para isso, eles têm que ter claro quais são os seus objetivos, as suas responsabilidades, e especialmente o desempenho, o comportamento que você espera delas. E é importante que isso seja feito de forma clara e precisa, e de forma breve, ou seja, que caiba numa folha de papel. E você possa redigir isso em alguns parágrafos, cada objetivo, para que incentive seus liderados a lerem diariamente e analisarem se o seu comportamento, o seu desempenho está aproximando ou não dos objetivos definidos. Se estiver, você deixa isso claro, como você se sente com relação a isso, e incentiva a continuar a manter esse comportamento. E se não tiver, Ronaldo? Esse é o tema do terceiro segredo do Gerente Minuto. Por hora, te vejo no próximo vídeo, na qual nós vamos falar sobre o segundo segredo da gerência minuta, por consequência da liderança atrevida. Arro!